Olá, bem-vindos. Então vamos aqui gravar um vídeo, né, sobre a parte de operação do centro de usinagem. Então o centro de usinagem eu já liguei lá a geral, já liguei o registro do ar comprimido, porque essa máquina tem uma alimentação de ar comprimido, porque o sistema de troca de ferramentas ele é pneumático, tá? O software aqui já iniciou, vamos ver se fica uma imagem razoável. Tá? Aqui tem um alarme ali, né? Parada de emergência. Então o procedimento para ligar o centro, tá? O painel do Siemens ele é dividido em 3 módulos, tá? Essa parte inferior é a parte de operação. Então, tudo que quando eu estiver trabalhando com a máquina, eu vou usar muito essas funções que estão aqui embaixo. Esse módulo intermediário é o teclado alfanumérico. Né? Ele se assemelha bastante com um teclado de computador. Tá? Tem funções aqui parecidas ou ser iguais. Né? Segunda função, Tab, Ctrl, Alt. Né? Barra de espaço, setas de direção para o cursor, tá? A parte dos caracteres, a parte do teclado numérico. Esse input é como se fosse a tecla Enter, né? Backspace, Delete, tá? Então bem parecido. Aqui, aquelas letras do CNC mais comuns, elas são a cor da tecla é diferente, ó, é cinza, ó. Então S, D, F, G, T, Y, N, M, Z, X. Aquelas que a gente mais usa são destacadas aqui. E a parte superior aqui, né, o terceiro módulo é a parte gráfica, tá? A parte gráfica do controle numérico. Esses botões aqui na horizontal que a princípio não tem função nenhuma, né? As funções deles aparecem aqui no monitor. Então, à medida que eu estou fazendo, esses botões aqui vão ter funções diferentes, tá? Tanto esses quanto esses aqui, ó. Esse aqui até aparece aqui uma função aqui para ele, tá? Bom, então ligando a máquina, tá? Primeira coisa que eu faço, né, é liberar o botão de emergência, ó. Tá? Então giro ele para a esquerda, ó. Giro e ele vem um pouquinho para fora. Tá? Então lá naquela mensagem de erro, parar de emergência ainda continua, tá? Ainda continua lá. Então eu continuo aqui, ó. Liberei a emergência, eu vou ter que energizar esse painel nesse botão aqui. Esse botão aqui seria o botão ON, né? Esse painel tá ligado. E por fim eu reseto, tá? Ali, ó. Reset. Esse botãozinho aqui é o reset. Reset. Então lá em cima o erro já não aparece mais, tá? Agora tem só um alerta lá, mas não tem aquela mensagem de erro. Então, emergência, liga o painel, reseta o erro. E tem mais 2 coisas que eu já vou aproveitar para fazer aqui, tá? Esses 2 botões aqui, né? Esses 2 botões aqui, o feed stop e o feed start, né, sempre a máquina começa com os motores bloqueados, tá? Os motores dos eixos. Então, por isso que está aqui feed stop. Então, eu já vou liberar. Ó. Liberei o movimento dos eixos. E também o spindle, tá? Aqui tem 2 botões, ó. Spindle stop e spindle right. E eu vou liberar o giro do spindle. Eu não vou ligar ele, só vou liberar para que ele possa ser ligado. Se tu ligar o spindle, né, sem liberar aqui, ele não vai girar. Ou se tu tentar movimentar os eixos sem estar aqui liberado, também não vai funcionar. Muito bem. Esse seletor aqui, um seletor em porcentagem, ó. Aqui ele está completamente fechado. Esse seletor é o seletor do avanço. Então aqui, se eu colocar em 100%, tá? 100%, o meu programa CNC vai ter uma velocidade de 100% daquilo que eu programei. Então o operador ele
ele pode aqui diminuir um pouquinho o avanço se não está usinando legal, ou ele pode também aumentar até 20% a mais do que a gente programou. Vou deixar em 100%. Tá? Então a máquina está ligada. Tá? A máquina está ligada, ainda não está pronta para ser usada, porque falta um pequeno detalhe. E o detalhe é o seguinte, ó. Os eixos da máquina, tá? Os eixos da máquina, lá, ó, o X, o Y e o Z, são todos eles zero. Significa então que os eixos estão no zero máquina? Não estão no zero máquina. Eles estão zerados porque a máquina, quando tu desliga geral, ela perde a referência. O CNC não sabe qual é a posição de cada eixo aqui. Se eu olhar aqui dentro, tá? Ele não sabe qual é a coordenada do X, qual é a coordenada do Y e qual é a coordenada do Z. Então o operador da máquina tem que fazer um último procedimento, que é referenciar os eixos. Lá no início eu falei do ponto zero, zero máquina, zero peça, e falei também do ponto de referência. Então o operador vai ter que executar uma rotina em que a máquina vai ser, os três eixos vão até o ponto de referência e lá vão fazer a leitura desse ponto. Aqui no Siemens, tá, ele já começa, ó, a função ref point, ó, já está ligada, né? Está no modo jovem, que eu já vou comentar o que é. Então já está pronta para referenciar. Eu só preciso dar início ao ciclo, tá? Porque sempre que eu quero, né, executar alguma coisa, é sempre nesse botão aqui, ó, né, Cycle Start. Vou diminuir um pouquinho aqui a velocidade de avanço. Então vamos lá, referenciando a máquina, né? Jogue e ref point, ciclo start. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui que o eixo Z está se movimentando. Ó. Se movimentou o eixo Z. Agora o eixo Y referenciou. E agora o eixo X. Então é uma rotina que o fabricante deixa, né, pronta e o operador só executa, né, referenciar os eixos. Se a gente olhar a máquina assim, ó, de frente, e como eu tinha explicado antes, o ponto R ele está próximo do ponto zero da máquina. O zero da máquina é bem na direita em X, lá atrás em Y e bem em cima. Ele não está bem no zero máquina, está bem próximo. Se a gente olhar as coordenadas, né, as coordenadas do ponto de referenciamento, ó, as coordenadas são essas ali, ó. Tá? O X está menos 9, 220, o Y menos 6. Tá? Então se o X andar mais 9, ele vai chegar no zero. Tá? Então esse é o ponto R. Então agora a máquina está pronta para ser utilizada. Obrigado e até o próximo vídeo.